Bom dia, tudo bem com você? Recentemente eu fiz a leitura de um livro que é esse livro aqui, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. E nesse livro aqui, no capítulo 16, ele conta sobre a história do capitalismo, onde ele me ensinou como foi o surgimento do crédito bancário e como o crédito bancário possibilitou construir tudo que vemos à nossa volta, todas as empresas de todos os grandes comércios, as grandes empresas farmacêuticas, os grandes produtores rurais, entendeu? Empresas de tratores, empresas de aviação, entendeu? Como o sistema de crédito bancário conseguiu possibilitar as pessoas construírem infinitas coisas cada vez somente com mais dinheiro. E é um dinheiro quase fictício, esse dinheiro não existe, tá? Ele não tem muito lastro nem nada. O único lastro que o crédito bancário tem é a sua confiança, é a confiança que o banco tem, que você vai pagar a dívida que você assumiu com ele, entendeu? Vou lá, pego 1 milhão no banco, o banco confia que eu vou pagar minha dívida depois 1,5 milhão, ou 1 milhão, ou 2 milhões, alguma coisa assim. Estou só falando números hipotéticos. Eu não tenho conhecimento da taxa de juros e eu também não faço muita análise disso. Mas eu achei algo muito interessante porque o crédito bancário ele surgiu aí, mas aí os bancos eles são empresas tão robustas e tão grandes que eles buscam abranger toda aquela classe, todas as classes sociais. Desde aquele cliente que é o bilionário, desde o multimilionário, desde o milionário, desde o cliente que é rico, desde o cliente que é classe média, desde o cliente pobre. Todas essas pessoas pegam serviços com bancos, ou têm contas em bancos, ou simplesmente pegam empréstimo, compram as outras coisas delas, entendeu? Eu acho muito interessante que o crédito bancário ele não surgiu para você comprar a sua primeira casa, ele não surgiu para você comprar o seu primeiro automóvel, o crédito bancário não surgiu para você fazer uma viagem para a Europa, o crédito bancário surgiu para alavancar empresas, entendeu? Porque há muito tempo no passado existiu um empréstimo, aí a partir do empréstimo eu tinha 1 milhão na conta, eu ia lá no banco, eu pegava um empréstimo, eu não tinha mais 1 milhão, eu tinha dois. Mas assim, no banco eu só tinha 1 milhão, entendeu? Aí o banco pegou, me deu mais 1 milhão para eu fazer o que eu queria. E a partir disso eu assumi uma dívida com o banco. A partir de que essa dívida seria lastreada na confiança que o banco teria em mim para eu pagar a minha dívida no futuro. E quanto mais confiança o banco tiver em você, menor vai ser a sua taxa de juros e mais dinheiro ele vai lhe oferecer para lhe emprestar, entendeu? E ele surgiu principalmente nas pessoas que se responsabilizaram por fazer esse teste ali do crédito, entendeu? Foram os comerciantes, entendeu? O governo, ele veio logo adiante, mas os comerciantes, aqueles indivíduos que compravam e vendiam os insumos, entendeu? Que às vezes, digamos assim, um dono do mercadinho do seu bairro, ele foi lá no banco, pegou um empréstimo para abrir um mercado em outra rua. Basicamente isso que aconteceu. E foi dessa forma que as coisas foram evoluindo, porque ele conseguia pagar a dívida dele com os rendimentos que ele tinha com o seu outro mercado, e a partir disso o banco ia adquirindo mais confiança nele, e ele ia oferecendo mais dinheiro. E a partir de que ele ia oferecendo mais dinheiro, ele ia crescendo com o dinheiro do banco, nunca com o dinheiro dele. Porque se ele fosse crescer com o dinheiro dele, demoraria bastante, entendeu? Então, uma lição que eu tirei disso foi: faça dívidas pro seu negócio. Faça dívidas de negócio, mas tipo, seja consciente acima de tudo. Mas não faça dívida de coisas que não darão dinheiro do seu bolso. As coisas que você quer consumir, casa, essas coisas, se você é empreendedor, se você seja lá o que você seja, entendeu? Tente fazer com o seu fluxo de caixa mensal. Nunca, 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 nunca chegue no banco e pegue um empréstimo para comprar alguma coisa que você não tem dinheiro para pagar. Se for uma casa, beleza, porque a casa vai valorizar. Mas nunca faça isso com um automóvel, com uma moto, porque, cara, é um bem que ele vai depreciar, ele vai valer menos com o tempo, e você tá pegando uma dívida, e você vai pegar uma dívida a juros altos para você conseguir ter aquele bem, entendeu? Então, assim, foi após isso que eu entendi, basicamente, que o crédito bancário, ele foi responsável por construir tudo que vemos à nossa volta. Todo o avanço no sistema farmacêutico, todo o avanço científico, todo o avanço do armamentista governamental, entendeu? Tudo dependeu de uma simples confiança que o banco tinha que as pessoas pagariam a sua dívida, entendeu? E me impressiona muito porque a economia mundial, eu acho que era ali por volta do ano 1500 alguma coisa. A economia mundial girava em cerca de 250 bilhões de dólares, entendeu? Sabe quanto é que ela gira em torno hoje? A economia mundial? 60 trilhões de dólares, entendeu? O número sai de 250 bilhões de dólares para 60 trilhões de dólares, entendeu? Você tem noção do tamanho que foi esse salto, entendeu? E com todo esse dinheiro circulando na economia, após isso começou a existir inflação, um monte de coisa, mas com todo esse dinheiro circulando na economia, começou a ter o avanço, porque o enriquecimento de um indivíduo um enriquecimento de um indivíduo com atos egoístas, ele gera o bem-estar coletivo, entendeu? Porque a partir do momento que um dono de um mercado fica rico, ele vai querer fazer um mercado maior, um mercado com mais estrutura para vender mais coisas e ele vai querer ganhar do preço dos outros mercados, então ele vai vender barato. E para fazer isso, ele vai ter que ter inúmeros funcionários que podem depender do salário dessa empresa. Aí, a partir disso, a economia gira. Aí se você pensa assim, tem fulano, ele tem um empreendimento. A partir do empreendimento desse fulano, se ele crescer, ele vai conseguir gerar mais emprego, ele vai conseguir gerar mais imposto também, porque querendo ou não, tudo que envolve abrir um negócio hoje em dia é necessário imposto. Então, o mundo ele gira em torno basicamente disso. Você tem que focar em enriquecer para você ter pessoas que dependem de você. Não para satisfazer o seu ego nem nada assim do tipo. Porque você tendo enriquecendo e construindo algo perene e sólido, você vai conseguir sustentar outras pessoas a partir daquilo dali. E é nesse momento que as coisas mudam, entendeu? Porque nem todo mundo quer ser empresário. Às vezes o cara só quer ter um trabalho tranquilo, quer trabalhar durante boa parte da vida dele naquela empresa que ele acredita que está fazendo um bom trabalho e que ele gosta, entendeu? E muitas das vezes você tem que fazer o serviço de montar essa empresa. E você fazendo o serviço de montar essa empresa, você trata bem seus funcionários, você cuida. Claro que você também não vai dar aquele negócio de pai, porque a empresa não é pai de ninguém, entendeu? Mas você dá uma boa qualidade para seus funcionários, você dá uma boa escala, um bom salário,
você dá bons serviços e a partir do crescimento, do seu crescimento individual e o crescimento da sua empresa, você consiga prover melhores posições para aqueles que estavam com você há mais tempo, entendeu? Eu, para mim, o mundo, a questão de a relação entre chefe e funcionário, para mim deveria funcionar assim. Não é nem para mim, mas eu quero fazer isso na minha empresa. Eu conseguir crescer e eu conseguir arrumar boas pessoas e me cercar delas. E a partir do meu crescimento individual, eu consigo gerar um crescimento coletivo para essas pessoas, entendeu? É esse meu pensamento, é isso que eu planejo para o futuro. Mas a partir da e para isso eu tenho que estudar bastante. E foi nessa que eu acabei caindo nesse negócio do crédito bancário, que é basicamente um ciclo, entendeu? Porque o crédito, ele é a confiança que as pessoas têm no futuro. Então, o crédito, quanto mais crédito você liberar para as pessoas, mais significa que você tem confiança que aquela pessoa tem a capacidade de fazer algo que seja perene, sólido, e mais você tem confiança que aquela pessoa vai conseguir pagar aquela dívida. Coisas que muitas das vezes não acontecem. Como muitas das vezes você pode ir lá pegar um empréstimo para o seu negócio e você não conseguir pagar. Mas você pode ir lá, pegar um empréstimo para o seu negócio e crescer mais ainda e conseguir pagar e voltar lá e pegar um empréstimo maior. Assim você vai alimentando o sistema financeiro e você vai gerando essa bola de neve, que é você tem confiança do banco, então você vai lá, você pega mais dinheiro, você paga a sua dívida, você pagando sua dívida, você vai ter mais confiança com o banco para pegar mais dinheiro, para pagar a sua dívida, entendeu? E aí, a partir do momento que você pega dinheiro, desse momento que você pega dinheiro e paga a sua dívida, você tem o seu crescimento. Entendeu? Então, você tá ali naquela volta. A partir do momento que você crescer e paga a sua dívida, o banco vai olhar pra você diferente, vai perceber que, pô, esse cara é bom, então vou confiar mais nele. E a partir do momento que ele tem mais confiança em você, ele te libera mais dinheiro, você vai lá, cresce, você consegue pagar a sua dívida, e a partir do momento que você paga a sua dívida, ele confia mais em você e o ciclo se retroalimenta, entendeu? É assim que os bancos lucram e é assim que o sistema financeiro completamente funciona, entendeu? Porque eu acho que a coisa mais lucrativa que existe é o empréstimo, embora a população seja muito endividada. Então, os bancos, eles querem te vender empréstimos, vender outras coisas, entendeu? Mas você tem que lembrar do que eu disse lá no começo. Somente pegue empréstimo se for para alavancar. Somente pegue dívida em capital se for para você crescer o seu negócio. Somente pegue dívida em capital se for para você comprar algo que vai aumentar significativamente seu patrimônio e que possa colocar dinheiro no seu bolso no futuro. Se essa coisa não vai colocar dinheiro no seu bolso no futuro, não compre. Não faça dívida, não faça dívidas a juros, entendeu? Simplesmente faça bons negócios. E foi assim que o crédito bancário construiu tudo isso que a gente enxerga em volta da gente. Esse vídeo é simples, esse vídeo é só eu vomitando um conhecimento que eu aprendi ontem, entendeu? Então, essa aqui é a minha mensagem. Então, vou deixar aqui para você. Se inscreva, deixa o like e um forte abraço. Tá?